Você já sentiu que nasceu para algo maior, mas vive como se estivesse apagado, como se sua voz não fosse suficiente, como se o mundo estivesse cheio demais para te escutar? Já sentiu um peso estranho, como se fosse chamado a influenciar, mas ainda estivesse preso em silêncio, tentando entender quem você é antes de saber o que dizer? Talvez você esteja nesse exato ponto, onde o coração grita por propósito, mas a alma ainda procura direção. Existe uma inquietação santa que brota no coração daqueles que foram separados para algo mais profundo. Não é ambição, não é vaidade, é um chamado. Um fogo que arde mesmo quando o mundo tenta apagar. Você sente que precisa dizer algo, fazer algo, impactar alguém. Mas o céu te convida a uma pausa. Antes de ser voz, seja ouvido. Antes de influenciar, seja influenciado. Porque a influência verdadeira não nasce de palco, mas de altar. Não nasce da visibilidade, mas da intimidade. Não nasce de querer falar, mas de aprender a ouvir. Em 1 Tessalonicenses 1:6, Paulo escreve que os irmãos se tornaram imitadores do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Eles ouviram, eles acolheram, e só então se tornaram referência. Isso revela uma chave espiritual profunda. O impacto que exercemos está diretamente ligado àquilo que permitimos que nos transforme primeiro. Não se trata de quantidade de seguidores, mas de quem você está seguindo. O que molda sua mente? Que vozes você tem permitido entrar na sua alma? Porque antes de ecoar qualquer coisa para fora, estamos sendo moldados por dentro. Não somos neutros. Somos esponjas. E aquilo que absorvemos define aquilo que derramamos. Há uma geração cansada de vozes ocas, de promessas sem prática, de discursos bonitos que não sustentam a verdade no cotidiano. Gente ferida por líderes que nunca foram discípulos. Jovens frustrados com exemplos que não suportam a própria mensagem. E é por isso que o céu está procurando corações ensináveis, antes de levantar bocas falantes. Porque o verdadeiro líder é, antes de tudo, um discípulo constante. E o verdadeiro influenciador, aos olhos de Deus, é aquele que primeiro se deixou influenciar pelo Espírito. A influência do alto começa no secreto. Começa quando você fecha a porta do quarto e diz: "Fala, Senhor, o teu servo ouve." Começa quando você troca a pressa por presença, quando renuncia à imagem para buscar identidade, quando abandona a autopromoção para viver missão. Porque missão não é sobre aparecer, é sobre servir, é sobre transformar, mesmo no anonimato, é sobre ser resposta, mesmo quando ninguém aplaude. E para ser resposta, é preciso primeiro ouvir a pergunta de Deus: onde você está? De onde vêm suas palavras? O que você carrega quando fala? Ser uma voz relevante para a sua geração não é falar o que todos querem ouvir. É falar o que o céu precisa liberar, mesmo que custe. É viver o que prega, mesmo quando ninguém vê. É influenciar com propósito, mesmo em meio à tribulação, como os tessalonicenses, que acolheram a palavra com a alegria do Espírito em meio à dor. Isso é o que te torna diferente. Não é a plataforma, é o coração. É o que você escolhe ser quando ninguém está olhando. É o que você cultiva em silêncio. É o que você permite que Deus construa em você, antes de permitir que outros se edifiquem com o que você diz. E isso começa hoje. Começa com a disposição de ouvir mais, de se esvaziar, de aprender, de buscar. Antes de querer ensinar, perguntar: Senhor, o que o teu Espírito está me dizendo? Porque a influência que vem de Deus não se impõe, ela transborda. Às vezes confundimos barulho com impacto. Achamos que ser ouvidos é o mesmo que ser relevantes. Mas há um tipo de influência que não grita, não se impõe, não disputa espaço. Ela apenas acontece. Ela é presença que cura, silêncio que conforta, constância que inspira. E essa influência não nasce da pressa, mas da permanência. Não se trata de correr para falar, mas de ficar para escutar. É isso que Deus procura, corações que se demorem nele, que não estejam mais buscando uma mensagem para pregar, mas queiram primeiro
ser uma mensagem viva. É sobre isso que Paulo falava aos Tessalonicenses. Eles receberam a palavra no meio da tribulação, mas com alegria. Não porque era fácil, mas porque era verdadeiro. O Espírito Santo os encheu de uma força que não vinha da lógica, mas da entrega. E é essa entrega que gera a autoridade. A verdadeira autoridade não nasce da formação, mas da transformação. Não é o currículo, é o caráter. É o quanto da palavra se tornou carne em você. É o quanto sua vida é coerente com aquilo que seus lábios pronunciam. A geração de hoje não quer frases prontas, quer verdades vivas, quer olhar para alguém e ver consistência, quer se espelhar em vidas que, mesmo imperfeitas, caminham em integridade. E isso só é possível quando deixamos Deus nos moldar por inteiro, desde os detalhes que ninguém vê até as palavras que todos escutam. Antes de tentar influenciar os outros, permita-se ser moldado por Deus, porque o impacto mais duradouro não vem do que você fala, mas de quem você se torna. E isso leva tempo, leva silêncio, leva entrega, mas vale a pena. Porque quando o Espírito Santo começa a formar Cristo em você, tudo muda. Você já não fala por carência, fala por direção. Já não age por vaidade, age por missão. Já não vive para agradar pessoas, mas para obedecer àquele que te chamou. E nisso, a paz, a sentido, a direção. Você deixa de ser mais um na multidão e se torna alguém que carrega a presença. E a presença transforma. Às vezes sem palavras, às vezes sem palco, às vezes apenas com um gesto, um olhar, uma escuta atenta. Porque quem aprendeu a ouvir o céu, sabe ouvir o outro. Quem aprendeu a ser tratado por Deus, trata os outros com misericórdia. Quem conhece o segredo da obediência, não precisa do aplauso para continuar. E é assim que se constrói influência com propósito. Não com pressa, mas com raízes. Não com espetáculo, mas com verdade. Há um convite de Deus para que você pare de tentar ser ouvido a qualquer custo e comece a buscar escutar com profundidade. Escutar a voz dele. Escutar as dores ao seu redor. Escutar o que o Espírito está dizendo antes de formar sua próxima frase. Porque só quem ouve o céu pode dizer algo que realmente mude a terra. Só quem passa tempo com Deus pode carregar algo que cure alguém. E você foi chamado para isso. Para ser cura. Para ser ponte. Para ser direção. Mas tudo começa dentro, no silêncio em que você pergunta: Deus, o que o Senhor quer falar comigo antes de falar por mim? É nesse lugar que nascem os verdadeiros mensageiros. Não aqueles que falam por fama, mas aqueles que falam por fé, que entendem que sua voz só tem valor quando está alinhada ao coração do Pai. E o coração do Pai não busca multidões barulhentas, busca filhos sensíveis, homens e mulheres que não apenas proclamam, mas encarnam a mensagem. Gente que tem mais temor do que ambição, mais presença do que performance, mais dependência do que estratégia. E essa é a influência que permanece. Há algo poderoso que acontece quando paramos de buscar palco e começamos a buscar propósito. Quando deixamos de perguntar, quem está me ouvindo? E passamos a perguntar, a quem eu estou ouvindo? Porque a verdade é que a influência que Deus deseja colocar em suas mãos não começa na sua habilidade de falar bem, mas na sua disposição de ouvir com humildade. Não é sobre convencer pessoas, é sobre ser tão cheio da presença de Deus que ela transborda em tudo o que você faz. Gente cheia de Deus não precisa forçar influência. Ela acontece naturalmente, porque a luz não pede licença para brilhar, ela simplesmente é. E talvez você esteja se sentindo pequeno demais para ser usado. Talvez ache que ainda não sabe o suficiente, que ainda precisa se curar, que ainda não está pronto. Mas escute com o coração. Deus não chama os prontos. Ele prepara os que se dispõem. Ele capacita os que dizem sim, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem saber como será o próximo passo. Porque o que ele procura é disposição, não perfeição. Ele não espera que você seja uma voz polida. Ele espera que você seja uma vida rendida. Alguém que diz: Senhor, me usa,
Mesmo que ninguém veja, me forma. Mesmo que ninguém entenda, me guia. Mesmo que eu tenha que caminhar sozinho por um tempo. Porque sim, às vezes o processo de formação é solitário. Às vezes você vai ter que silenciar o ruído ao seu redor para ouvir o sussurro de Deus. Às vezes vai parecer que ninguém te escuta, que ninguém te reconhece. Mas saiba, o céu está vendo. Deus está formando algo dentro de você que vai tocar vidas. Não porque você gritou, mas porque você se curvou. Porque você deixou Ele te ensinar, te corrigir, te moldar. A influência que muda gerações começa em corações que decidiram permanecer. Permanecer fiéis. Permanecer sensíveis. Permanecer obedientes. Mesmo quando não há visibilidade. Mesmo quando tudo parece invisível. Porque é nesse lugar oculto que nascem os profetas. É nesse solo escondido que brotam as sementes do reino. Você não precisa de palco para ser usado. Você precisa de presença. E a presença de Deus é atraída por corações quebrantados, por corações que se entregam sem reservas, que não querem falar bonito, mas viver de forma santa, que não querem convencer, mas testemunhar. E o testemunho mais poderoso não vem das palavras, vem da vida, dos dias difíceis em que você escolheu permanecer, das noites de oração em que você decidiu confiar, dos momentos em que ninguém viu, mas Deus estava lá, te curando, te levantando, te preparando. Ele sabe o que está fazendo. Mesmo quando você não entende, Ele está te formando por dentro. Porque antes de fazer algo por meio de você, Ele vai fazer algo em você. O chamado para influenciar com propósito é um chamado para ser transformado constantemente. Não é um destino, é um caminho. Um caminho em que cada passo é guiado pela escuta. Escuta do Espírito, escuta da palavra, escuta do outro. Porque só influencia com verdade quem vive com sensibilidade. Só carrega peso espiritual quem aprendeu a se esvaziar. E esse esvaziamento, embora doloroso, é libertador. Ele tira o que é ego e abre espaço para o que é eterno. Ele quebra o orgulho e nos reconduz à simplicidade do Evangelho, onde não se trata de fama, mas de fidelidade. Onde o que importa não é o alcance da sua voz, mas a profundidade do seu coração. Deus está te chamando para esse lugar. O lugar onde o que te define não é o aplauso, mas a unção. Onde você não precisa provar nada, apenas viver aquilo que Ele te confiou. E isso muda tudo. Porque quando você entende quem é nele, o mundo deixa de ser um palco de competição e se torna um campo de missão. Você não precisa ser perfeito para impactar. Só precisa ser inteiro. E ser inteiro diante de Deus é reconhecer que há dias em que você se sente pequeno, limitado, confuso. Mas mesmo nesses dias, o seu coração pertence a Ele. E um coração entregue vale mais do que 1000 discursos. É esse coração que o Espírito Santo quer usar. É essa entrega silenciosa, honesta, vulnerável que Ele transforma em força, em palavra viva, em influência com propósito. Não importa se o mundo ainda não te reconhece, o céu já te conhece. Deus te separou, Ele te escolheu. Não para que você seja apenas mais uma voz, mas para que sua vida seja um eco do céu na terra. Uma vida que carrega presença, que comunica esperança, que cura sem alarde, que ilumina sem gritar. Uma vida que não se conforma com o superficial, que não se satisfaz com aparências, mas busca a verdade com sede. E quando essa verdade te encontra, você já não precisa correr atrás de relevância, porque você se torna relevante apenas por ser quem Deus te formou para ser. Há alguém te observando. Alguém que talvez nunca diga uma palavra, mas que se inspira em como você vive. Sua fé silenciosa, sua coerência, sua paz em meio ao caos, tudo isso prega, tudo isso influencia. Você é uma carta viva, uma semente do reino, um espelho da graça. Mesmo quando falha, mesmo quando tropeça, mesmo quando ainda está sendo moldado. Porque Deus não usa apenas os que chegaram lá. Ele usa os que estão dispostos a caminhar com Ele. E a caminhada com Ele
é o maior testemunho que você pode oferecer. Não pare por se sentir pequeno. Não desista porque acha que ainda não tem nada a dizer. O simples fato de você ter sido alcançado pela palavra já é o início de uma grande história. Assim como os Tessalonicenses, que receberam com alegria mesmo em meio à dor, você também está sendo preparado para ser luz onde há sombra, direção onde há confusão, cura onde há feridas. Mas antes de ser uma voz que guia, seja um ouvido que escuta. Escute o que o Espírito diz. Escute o que a palavra revela. Escute o que Deus está formando em você. E então, quando for tempo, quando for direção, quando for propósito, você falará. E quando falar, o céu respaldará cada palavra, porque será dele e não sua. E esse é o maior privilégio de todos: ser instrumento nas mãos do Criador. Que a sua influência não venha da sua imagem, mas da sua essência. Que suas palavras não venham da sua mente, mas do seu espírito. Que a marca que você deixa não seja de performance, mas de presença. E que o impacto da sua vida seja fruto de um coração que primeiro ouviu, antes de tentar falar. Se essa palavra encontrou um espaço no seu coração, se de alguma forma te despertou, então permita que ela continue. Curta este vídeo. Deixe nos comentários o que Deus falou com você. Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado do seu valor. E se inscreva no canal Jovem Galileu para receber mais palavras que edificam, direcionam e curam. Que o Espírito Santo continue te moldando, guiando e levantando você para influenciar com propósito, com coragem e com verdade. Amém.